Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2021, segundona, segunda-feira, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem cumprido com a sua palavra, com as suas promessas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e nós vamos andando, conversando, orando, colocando as nossas vidas, nossos lares, nossos familiares, nossos queridos diante do Senhor, e o Senhor tem feito maravilhas sobre nós e através de nós. Por isso a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos lendo a palavra do Senhor, mais um dia que nós vamos ler, colocar a nossa vida diante da presença do Senhor, para que Ele fale conosco, né? O Senhor sempre fala conosco. Eu sempre falo o seguinte: nós temos um Deus que Ele é silencioso, mas isso não significa que Ele não esteja falando, né? Pelo contrário, o nosso Deus é um ser silencioso, muito silencioso, mas que fala às 24 horas do dia conosco. É por isso que a palavra do Senhor fala assim, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Ou seja, quem tem o seu coração sensível, né? Pronto, alerta às coisas do Senhor, sabe do que eu estou falando. Porque isso é uma necessidade nossa, ouvir a voz do Senhor em tudo que fazemos, em tudo que vivemos, nas nossas decisões, nas nossas demandas, na nossa contingência diária, nos problemas, nas dificuldades, nas nossas derrotas, né? Nos nossos desapontamentos, na nossa tristeza, na nossa angústia. Então nós precisamos sim da voz do Senhor falando ao nosso coração. E nós falamos, né, até ontem, no capítulo 13, a parábola do semeador, de que agora Jesus estava mudando a maneira de se revelar, de falar do reino, de falar das coisas concernentes ao Senhor, né? Então nós vamos dar continuidade a isso. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus 13, versículo 24. Tá? Já falamos, ontem nós falamos sobre a parábola do semeador, ontem de manhã, ontem à tarde, também no sábado. Então, e agora nós vamos dar continuidade, e sempre o Senhor Jesus trazendo sobre essas parábolas não apenas a parábola em si, que já é uma grande bênção, é uma preciosidade, é um tesouro, né? As palavras do Senhor, né? Mas se não fosse só isso, mas é muito além disso, porque Ele fala, Ele nos ensina, Ele nos exorta, Ele nos edifica, Ele nos consola, e Ele traz a existência, a verdade do reino. Ele contextualiza o reino em relação à minha vida, em relação à nossa vida, e isso é maravilhoso. Mateus capítulo 13, versículo 24, que diz o seguinte: outra parábola lhe propôs. Desculpe, está no plural. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro.
Aí eu vou pular alguns versículos e vou para o versículo 36 do capítulo 13. Né? Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do trigo e do joio é uma parábola também muito conhecida, né? Muito se fala, mas fulano de tal é o joio, é o trigo, se referindo ao joio como sendo uma pessoa de menos valia, uma pessoa geralmente que ela tem, vamos dizer assim, pensamentos escusos, é uma pessoa mais tenebrosa, vamos dizer assim, mais hipócrita, né? Joio de trigo. Mas o que significa realmente isso? Bom, primeira coisa que eu quero falar para você, e se não der para falar tudo hoje, a gente vai dividir entre hoje e amanhã, é sobre um tema que Jesus fala durante todo o seu ministério. É o tema chamado inferno. Por incrível que pareça, presta atenção, hein? O tema chamado inferno é falado por Jesus como nenhum outro fala a respeito do inferno. De todos os escritores, dos 40 escritores, durante quase 2000 anos de escrita, né? Compilando para reunir em 66 livros toda a palavra de Deus, né? São mais de 40 escritores, de vários povos, de várias nações, de várias culturas, de várias profissões, de conhecimento, literatos, poetas, agricultores, né, pescadores. Então você tem, assim, são 40 pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo para que trouxessem essa palavra que nós estamos meditando hoje. E é uma riqueza, é uma preciosidade, porque nunca um livro foi tão perseguido, nunca o livro foi tão, vamos dizer assim, depreciado, banalizado, mas nunca um livro foi tão distribuído, tão disseminado entre os povos, nações, raças, línguas, tribos. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E dentro desse tema chamado Palavra de Deus, existe um tema, dentro dos temas, que é o inferno. De todos eles, o que mais fala de inferno é Jesus Cristo. É verdade. O Senhor Jesus é quem mais fala sobre a questão do inferno, sobre o conceito de inferno. E essa passagem, essa parábola do joio e do trigo, não significa que não seja uma palavra contextualizada para nós hoje. É, com certeza. E nós vamos falar a respeito. Mas também é um assunto escatológico. Por quê? Porque Jesus, ele aqui está destacando o que significa céu e inferno. E o que significa o atributo de justiça que está reservado, preservado sobre a sua vida, a vida de Jesus, o seu ministério e a sua constituição. Então, o que Jesus está falando aqui
é exatamente uma situação pela qual nós todos um dia passaremos, que é a questão da aferição. Quem verdadeiramente eu sou? Quem o juízo de valor do Senhor Jesus estabelecerá? Eu sou trigo ou eu sou joio? Eu pertenço, né, ao reino eterno ou eu pertenço ao inferno? Então é engraçado isso, porque quando você vê um tema como esse, que é profundo, que é intrigante, que é terrível, né, na sua concepção, o que significa tudo isso, né? Bom, em primeiro lugar, o inferno não foi a priori, segundo aquilo que Deus estabeleceu, o inferno não foi um lugar, né, destinado ao homem. Mas o inferno é um lugar, na origem da sua criação, é um lugar destinado aos anjos caídos, àqueles seres que tinham toda a competência, toda a eficácia, né? O Senhor chama, por exemplo, em Isaías 14, em Ezequiel 28 e outros lugares, em Jó, no livro de Jó também diz a respeito. O Senhor, ele fala que Satanás, Lúcifer, era um anjo, um querubim da guarda perfeito. Olha só, isso aos olhos de Deus, ele era um ser perfeito. Mas a palavra do Senhor fala em um dado momento, e Jó cita isso muito bem, ele se rebela contra Deus, porque ele se sente no direito e no poder de não apenas ocupar o lugar de Deus, mas estar acima de Deus. E por causa disso, ele é banido, ele é expulso, e o livro de Jó fala muito bem, de maneira poética, palavras maravilhosas sobre o que acontece. O Senhor coloca, a Bíblia diz que ele coloca ferrolhos, e diz para ele: até aqui você vem, daqui para cá você não passa. Daquilo que eu já falei para você sobre céus, no plural, que possivelmente seja realmente essas dimensões espirituais, onde acima de todas as dimensões está o trono do Senhor, está a morada eterna, né? A presença plena, perfeita do Senhor, eterna do Senhor, e as outras dimensões espirituais abaixo. Lembra que eu falei para você? É como se fosse um prédio, né? Outro dia, uma criança, não sei quem me perguntou, eu falei, ó, é como se fosse um prédio, né? Você, num prédio, tem vários andares. E aonde Deus está, nessa figura de prédio, né? É como se ele ocupasse, né, o último andar, né? O andar com sacada, né? O apartamento, o melhor apartamento, o melhor ambiente, né? E essas dimensões são os outros andares. E quando você entra num prédio assim, que é muito, né, uma coisa maravilhosa, muito bonita e tal, o que acontece? A pessoa que mora lá no último andar, ela tem um cartão, como se fosse um cartão VIP, né? Ela só vai àquele andar se ela tiver o cartão ou for autorizada por alguém para ir até o último andar, porque o elevador, naturalmente falando, ele não vai passar, ele não vai parar, ele não vai até aquele lugar, a não ser para pessoas que têm aquele cartão, que eu falei para ele que é a nossa salvação em Jesus Cristo. Então, o tema inferno, porque o tema céu, ele não é muito bem hoje em dia, né? Dentro de uma teologia mais imediatista, mais voltada àquilo que nós vivemos de maneira temporal, circunstancial, as pessoas não estão muito preocupadas, sabem que existe, eu acho que não existe ninguém, ainda que tenha pessoas que, né? Mas aí vêm os líderes, os pastores, alguns pregadores, e vamos dizer assim, não é banalizar, mas apequenam o inferno, né? Então, inicialmente, o inferno foi criado
foi tornado uma realidade por causa da rebelião desses seres angelicais. Mais tarde, quando esse diabo, esse Lúcifer, que agora se transforma em diabo, Satanás significa adversário, né? Chamado na Bíblia de Satanás. Então o que acontece? Ele começa a rebanhar, como diz aqui a palavra na explicação de Jesus da parábola do joio, né, que diz assim, os joios são os filhos do maligno. Por quê? Ele começa a rebanhar os seus discípulos, entre aspas, na figura de um rabinato, claro, um rabinato negativo, deposto, né, já julgado, sentenciado à morte eterna, mas, entre aspas, é um rabinato. Então, ele também arrebanha os seus discípulos, ou seja, lembra que eu falei para você? Filho e discípulo, né? Pai e mestre são, no conceito hebraico, são conceitos sinônimos, né? Por quê? Porque a figura do mestre é a figura do pai, e a figura do discípulo é a figura do filho. Então é exatamente isso que o Jesus está falando. Ora, dentro de toda a cultura hebraica, o que vivia um mestre, vivia um discípulo, naturalmente falando. E o discípulo não queria viver menos do que isso. Tanto é que quando você vê em João capítulo 6, na volta, eu vou falar de maneira cronológica, tá? A gente já leu muitas vezes esses versículos, né? Então só vou falar para você. Então em João capítulo 6, quando o Senhor Jesus começa a falar e a ensinar sobre a Santa Ceia de maneira espiritual, quem é o pão, né? Quem é o verdadeiro alimento, quem é a verdadeira bebida. Lembram da história? João capítulo 6. Exatamente, cronologicamente falando, depois de Lucas 9 e Lucas 10. Quando aqueles 70 vão ministrar o Evangelho, vão falar sobre o reino dos céus, e aqueles 70 voltam assim maravilhados, porque os demônios, diziam eles ali naqueles versículos, dizem eles naqueles versículos, de que os demônios se submetiam a eles. E Jesus diz o quê? Não estejam alegres porque os demônios se submetem a vocês. Não. Antes, pelos seus nomes está escrito no livro da vida. E Jesus coloca a importância de céu, a importância da vida no reino, muito mais importante do que qualquer outra situação, até mesmo as coisas místicas, as coisas espirituais. Agora, quando eu falo místico, eu falo no bom sentido, né? Nas coisas espirituais. Não fiquem preocupados, não fiquem abismados, maravilhados por essas situações, mas antes, vocês precisam estar maravilhados porque o nome de vocês já está, né, escrito no livro da vida. Então Jesus sempre está colocando esse tema a cada momento em pauta, para que todos nós possamos pensar a respeito. Por quê? Porque o inferno é uma realidade, já está estabelecida, né? E aferido quem fará parte desse condomínio residencial fechado, que é o inferno, e o que significa nós termos a condição de alçarmos, né, voo até o reino dos céus. E a palavra diz que porque o maligno tem filhos, obviamente, a morada eterna que está destinada ao maligno, também, por consequência, está destinado aos seus filhos. Por quê? Porque aquilo que o mestre vive, os seus discípulos também viverão. Voltando a João capítulo 6, que é exatamente o acontecimento depois de Lucas 9 e Lucas 10, de maneira cronológica, né? Estamos falando de tempo. Então Jesus fala o quê?
que ele é o verdadeiro alimento, ele é o pão que desceu do céu, que quem vai até ele jamais terá fome, será saciado, jamais terá sede. Então, quando aqueles 70 começam a ouvir de Jesus que ele é o pão do céu e que ele é o verdadeiro alimento, que ele será entregue, sabe o que faz os 70? Perna para quem te quer. Por quê? Porque na cultura hebraica, se o mestre viveria ou estaria se preparando para viver uma situação crítica, né? Uma situação adversa, o discípulo também viveria naturalmente, automaticamente falando. Então, quando Jesus começa a falar de pão, de sacrifício, de morte, esses 70 voltam ao número original, voltam aos 12. Por quê? Porque o resto, ó, puxa o carro rapidinho. Por quê? Porque, obviamente, né, o mestre estava ensinando, o rabino Jesus estava ensinando que haviam qualidades, momentos, né, especiais, maravilhosos, que seria uma vida maravilhosa no reino, mas também haveria o quê? Uma responsabilidade, haveria uma disposição em estar aferido, estar eleito para esse reino dos céus. E aí Jesus começa a falar dele como mestre no que ele passaria a posteriori, daqui a algum tempo, no seu sacrifício, na sua morte e na sua ressurreição. Quando os discípulos, os 70, ouviram isso, eles foram embora, porque eles falaram o seguinte: eu não vou passar por isso, eu não quero morrer, eu não quero virar alimento, entre aspas, né? Eu não quero ser, daí vir mais tarde, né, até livros escritos, historiadores falando, né, principalmente da cultura romana da época, falando sobre um grupo de religiosos que praticavam o canibalismo, né? Canibal, se alimentava de carne humana. Por quê? Exatamente porque Jesus, nesse momento, fala a respeito de ele ser o verdadeiro alimento, ele ser a verdadeira bebida. O verdadeiro alimento, a sua carne, né? A verdadeira bebida, o seu sangue. E quando esses discípulos se escandalizaram com a palavra, que era muito pesada aos olhos deles, no entendimento deles, eles foram embora. Exatamente agora, eu vou explicar tudo isso, para quê? Exatamente para falar que o maligno também, diz aqui o Senhor Jesus, tem filhos. Se o maligno tem a sua residência eterna, já preparada pelo Deus eterno, que é o inferno, e ele sendo mestre, porque ele tem filhos, como diz a Bíblia, obviamente, por uma questão, né, natural, lógico, que esses filhos também viverão nesse condomínio eterno chamado inferno. E o inferno, como tema, não é um tema tão, aos nossos olhos temporais, não é um tema tão assim, né? Vamos dizer assim, tão maravilhoso, tão bom de se falar. Mas é realmente algo que devemos pensar. E eu lembro as gerações anteriores, né? Eu sou do tempo do office boy, que eu andava pelo centro aqui, por exemplo, em São Paulo, no centro de São Paulo, na região ali da Rua Direita, da 24 de Maio, enfim, daquela região, MAP, tinha MAP na época, tinha Mesbla, e tinha, vira e mexia, tinham pessoas com a Bíblia aberta, hoje em dia nem tanto mais, muito pouco, mas eles falavam assim de maneira muito vigorosa sobre o inferno, sobre a vida eterna, sobre a salvação, e eu lembro disso, eu como garoto, como office boy, eu parava assim à distância, eu ficava ouvindo aquilo,
E eu achava... Não, o tema, nunca gostei muito do tema. Claro, ninguém fala muito. Então, e eu como um adolescente, um jovem, quase uma criança, eu ouvia tudo aquilo, eu ficava assim, porque eu via que aqueles pregadores falavam com tanto vigor, com tanta disposição de um tema que a maioria não queria nem ouvir. Passava rapidinho quando ele falava de inferno. Então, não é, na verdade, um tema muito fácil de se ministrar, porque não haverá público para isso, né? Se você perguntar quem quer ir para o inferno, ninguém quer ir, lógico que não. Mas é aquilo que aqueles folhetos antigos, muito antigos, né? Que você pegava, e essas pessoas, quando estavam pregando, geralmente davam os folhetos, e aí você tinha assim na capa do folheto, né, uma inscrição mais ou menos assim: você quer ir para o inferno? Para ir para o inferno é só seguir os próximos, né, as próximas etapas, né? E aí quando você abriu o folheto geralmente em 4 partes, em 4 páginas, o folheto estava em branco. E aí tinha na contracapa, na última capa, a seguinte inscrição: para você ir para o inferno não precisa fazer nada, você já está lá. Nossa, então a pessoa ficava assim, até jogava o folheto fora. Então nós, como igreja, como servos de Deus, precisamos saber que há um tema a ser observado e até ensinado. Porque quem mais falou desse tema na Bíblia inteira, a pessoa que mais tocou nesse tema foi, por incrível que pareça, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então a parábola do trigo e do joio, claro, tem muita coisa para ensinar, para falar, e eu vou falar, se não der tempo hoje, amanhã, mas a parábola do trigo e do joio também diz respeito a, sim, aquilo que está dizendo sobre escatologia, sobre os últimos acontecimentos e a volta do Senhor Jesus e o julgamento final. E isso, para nós, é bom sabermos, é bom entendermos, é bom também sabermos que a palavra fala em muitos textos a respeito, e Jesus fala. Por exemplo, nós passamos por um texto que naquele momento, eu não falei nada sobre isso, mas agora vou falar. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, a gente já passou esses dias por Mateus 10, tá fresco na nossa memória, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Lembra aquilo que eu falei para você? Que o espírito, ele não ressuscita. Porque o espírito, como diz Eclesiastes, volta ao Senhor que o deu. Mas o corpo ressuscita. E por incrível que pareça, segundo o Senhor Jesus, quando ressuscitar o corpo, esse corpo ressurreto e o espírito voltando para ele, né? Corpo e espírito perfazem, né, um ser chamado alma vivente, segundo, né, o Senhor ensina, Moisés ensina lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, então se transforma em alma vivente, que somos nós. O corpo vai ressuscitar ou para a morada eterna com o Senhor, ou para a morada eterna com o maligno. Então, a ressurreição do corpo é tanto para o endereço, como é para o outro endereço. E olha que quem está falando é Jesus. E quem está falando que haverá ressurreição é o Senhor Jesus. É um tema, e nós vamos pensar e refletir a respeito, tanto para a nossa vida, como para a vida daqueles que estão ao nosso redor. É por isso que eu sempre falo para você, e nas minhas orações,
eu sempre coloco isso de maneira muito destacada. O maior ministério que nós temos é dividido em dois, né? Primeiro, eu com Deus. Não tem como. Eu preciso viver, eu sempre falo, desesperadamente esse Deus maravilhoso na minha vida. Eu não tenho outro caminho. Segundo, é fazer com que essa minha relação com Deus se torne tão transbordante na minha vida que atinja aqueles que estão ao meu redor. Antes de viver o evangelho lá fora, eu preciso necessariamente viver o evangelho aqui dentro, na minha vida e junto àqueles que estão ao meu redor. Porque joio diz respeito à hipocrisia, né? Paulo fala que existem só 3 tipos de seres humanos. Segundo o filósofo Paulo, né? Ele fala o seguinte: existe o espiritual, existe o carnal e existe o natural. Só 3 tipos de seres humanos. Não tem outro tipo. Então é espiritual, carnal e natural, tá? O espiritual nós sabemos. O natural também nós sabemos. Quem é o carnal? O carnal é aquele que tem todos os trijeitos, tem todo o vocabulário, tem toda a maneira de ser de espiritual, mas na verdade ele não é espiritual. Então Paulo chama ele de carnal. E tem o natural, que a gente sabe quem é. Então a questão toda é exatamente esse ser híbrido, que confunde o espiritual, mas que na verdade, na sua essência, ele não é espiritual. O que Jesus está preocupado é exatamente com esse ser, entre aspas, que atrapalha todo um movimento espiritual de reino. Por quê? Ele parece que é, ele tem cheiro de quem é, ele fala como se fosse, aos olhos, pelo menos externos, ele faz aquilo que a gente pensa que deveria fazer, mas ele na essência não é espiritual, ele é carnal. E o Senhor Jesus está falando exatamente desse tipo de gente, desse tipo de pessoa. Isso nos leva, nos remete a uma nomenclatura chamada hipocrisia. Lembra que eu falei para você já há algum tempo atrás, quando Jesus chama os religiosos de hipócritas? E o que é hipócritas? No grego é aquele que é travestido de alguém, né? É um ator, é uma atriz, hipócrita, hipocrisia. Por quê? Porque parece, mas não é. Quando você vai na essência da pessoa, quando você entra, né, de maneira mais próxima, no contexto de vida daquela pessoa, ele só parece, mas ele não é. E a parábola do trigo e do joio, ela é tão séria, e ela é tão assim, tão profunda, que Jesus fala que é necessário que o trigo e o joio, infelizmente, vamos dizer assim, cresçam juntos. Por quê? Porque pode ser que em algum momento esse trigo seja joio, como também o joio pode se transformar em trigo. Primeira coisa. Então todos nós, em algum momento da nossa vida, até por ignorância, nós fomos hipócritas. Por algum momento da nossa vida, se nós não prestarmos atenção e não formos, né, assim, austeros conosco mesmo, nós seremos hipócritas. Mas o Senhor nos convida a vivermos a verdadeira essência de reino. E é sobre isso que a parábola do trigo e do joio mostram para nós de maneira muito poética, muito especial, uma palavra tão assim bonita de se ler, de se pensar a respeito, mas
é a palavra do Senhor Jesus para nós. Glória a Deus, vamos orar e para que o Senhor nos afira, né? Quanto ao que somos e quanto ao que nós queremos ser. Porque Paulo diz, miserável homem que sou, aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, isso faço. Depois ele diz, eu esbofeteio a minha carne todos os dias. Eu lembro de uma vez, hoje apóstola Valnice Milhomens, né? Mas eu lembro quando ela ministrou isso, a Valnice Milhomens era missionária na Igreja Batista ainda. Olha, faz décadas e décadas, né? E ela foi missionária na África, um grande testemunho dessa serva de Deus, né? E hoje ela tem o ministério dela e tudo, né? Uma pregadora. E ela falou assim, que a carne não tem salvação. O caminho da carne é a cruz. Eu nunca mais esqueci disso. O caminho da carne é a cruz. Então nós, como servos de Deus, precisamos entender essas coisas. São princípios espirituais maravilhosos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado. Nossas vidas, nossa casa, nossos familiares, nossos queridos, minha tia Rosália que está aqui, meus tios, minha tia Alzira, tios, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, a presença, o mover de Deus sobre cada casa, cada família, Eva, Carlos, filhas, né? Genros, netinho, todos os familiares, Cida, Valtir, Elô, Wesley, Josué, Joel, Magda, Sueli Felintro, Rosa Araújo, todos que estão aqui, Bispo Antônio, familiares, Márcia, Fábio, familiares, a presença, a plenitude, o mover de Deus, Amanda, familiares, João, Roseli, familiares, a graça, a glória, o mover, a plenitude, essa comunhão maravilhosa sobre a tua palavra, sobre os teus preceitos. Por isso, ó Deus, toca no nosso coração, ensina-nos, exorta-nos, consola-nos pela tua palavra, purifica-nos pela tua palavra, limpa-nos através da tua palavra, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Nós te clamamos por cada família, cada lar aqui representado. Tua graça, tua glória se derramando, cura-nos, restaura-nos, vida, coração, artérias, veias, nervos, tendões, dores, em nome de Jesus, taxas, equilíbrio orgânico, plaquetas, derrama-te, ó Deus. Nós repreendemos essa situação de pandemia, de coronavírus, Covid-19 na nossa casa, nossa família. Senhor, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde. Traz-nos, ó Deus, a capacidade da vida de suplantarmos toda essa situação. Em nome de Jesus, toca, visita, ressuscita órgãos, ouvidos. Em nome de Jesus, olhos, visita-nos, restaurando, ressuscitando, e nós daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós colocamos também as nossas vidas, casas, famílias, sob o aspecto financeiro, material e profissional. Vivemos dias, Senhor, muito difíceis. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, nossas famílias, nossas casas. Senhor, traz um caminho, ó Deus, de socorro, de misericórdia nessa área financeira, material, profissional. Restaura-nos, ó Deus, a despeito de toda circunstância, porque a tua palavra diz que o Senhor nos beneficiará. Beneficia-nos, ó Senhor, conforme a tua palavra e a tua promessa, em nome de Jesus. Derrama-te sobre todos nós, e que a tua graça, a tua glória também se derrame sobre o nosso país, o nosso povo. Senhor, a nossa nação, tem misericórdia, sara a nossa terra, perdoa o nosso povo, restaura-nos, perdoa-nos na nossa iniquidade, na nossa transgressão.
Cura-nos, liberta-nos em Jesus Cristo. Tenha compaixão, Senhor, da nossa terra, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós colocamos os nossos familiares, os nossos queridos. Derrama-te com teu mover, com teu poder, derrama-te com a plenitude do teu Santo Espírito, ó Deus de maravilhas, e nós te louvaremos sempre e daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Lembre-se, ninguém pode separar do amor de Deus em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Um beijo para vocês, fiquem na paz, tchau, tchau.